fim, nós vamos tratar hoje sobre a figura do pai. A leitura sobre a parábola do filho pródigo lá em Lucas 15, nós vamos terminar essa reflexão falando do pai, o pai gracioso, o pai reconciliador, o pai amoroso, o pai que recepciona e recebe de bom grado o filho que estava perdido, mas de igual forma concilia o filho mais velho que permanecera na sua casa. Vamos ler Lucas 15, a partir do versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçada em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Querido, eu quero dizer para você que a figura desse pai na parábola do filho pródigo é a figura de Deus para a nossa vida. A figura desse pai retrata muito bem a graça de Deus sobre a nossa vida. A figura desse pai retrata exatamente quem Deus é. E é interessante que eu quero destacar alguns pontos. O primeiro, que aquele pai, ele avista o filho. Aquele pai, ele espera pelo filho. O filho sai, o filho mais novo sai, o perdulário gasta tudo que ele recebera, mas repare que a palavra de Deus diz que quando o filho regressa, o filho não avista o pai, mas o pai avista o filho. A palavra de Deus não deixa claro, mas é interessante que nós podemos perfeitamente compreender. Talvez aquele pai estava esperando, aquele pai estava aguardando o retorno do filho. Você pode concluir isso não apenas pelo fato do pai avistar ao filho, do pai avistar que o filho regressara, como já simbolizando que o pai não estava no campo trabalhando, o pai estava avistando a saída por onde o filho saiu, e naquele momento ele vê que o filho retornara. Como também você pode perceber isso quando o pai diz que preparou o novilho cevado ou o novilho gordo. Nós não temos um artigo indefinido, um novilho, qualquer novilho. Nós temos a definição, o novilho. É perfeitamente compreensível que quando aquele filho saiu, quando aquele filho mais novo pegou os seus bens e saiu, aquele pai já tinha preparado um novilho. Ele já tinha preparado o novilho, aquele novilho específico que seria morto, que seria separado para celebrar o regresso do filho. Aquele pai, ele sabia que mais tarde ou mais cedo aquele filho voltara. Ele já sabia que mais tarde ou mais cedo aquele filho ia regressar ao seu lar. Então ele espera ansioso o regresso do filho. Então o filho chega finalmente e, ao invés de acusar, ao invés de apontar os erros daquele menino, o pai recebe o filho. Eu imagino, querido, aquele pai dando um abraço caloroso no seu filho, por mais que o filho estivesse sujo, por mais que o filho estivesse fedendo, aquele pai recebendo o filho. E nós temos três características, três atitudes do pai. O pai, ele veste o filho, o pai, ele põe um anel no dedo do filho, e o pai calça os pés do filho. Querido, Deus, ele nos recebe da forma que nós estamos. A palavra de Deus diz que ele nos dá vestes limpas, vestes novas. Ele nos veste novamente. O anel, querido, simboliza a reconciliação, como um casamento que se desfez, como um casamento que foi fruto de um divórcio e o cônjuge lançou fora a sua aliança. O pai, ele coloca um anel no seu filho, dizendo: meu filho, talvez você quebrara a aliança que eu fiz contigo, mas eu novamente refaço a minha aliança. E o pai calça os pés do filho, dizendo que aquele filho deve ser calçado, ele deve calçar os seus pés. O que nós podemos simbolicamente dizer que, na verdade, nós calçamos os nossos pés para a pregação do Evangelho, os pés calçados.
Querido, o Pai, ele é gracioso por si. O Pai, ele não depende de nenhuma atitude do Filho, porque a graça parte dele. O Pai, para celebrar uma aliança com o Filho, não depende da atitude do Filho. Ele faz uma aliança com o Filho. Assim, Deus conosco. Nós não fizemos nada por merecer, pelo contrário, nós teríamos tudo para sermos condenados à vida eterna, passarmos toda a nossa vida eterna condenados, mas Deus partiu de Deus. A graça é dele, é por meio dele, é através dele e é para ele. Tudo provém dele. Ele fez uma aliança conosco. Ele pôs um anel em nossos dedos. Foi por meio dele que as nossas vestes são limpas. É por meio dele que as nossas vestes são lavadas, porque nós, na nossa qualidade pecaminosa, não temos condições de lavarmos as nossas vestes, mas ele nos coloca vestes novas. E é ele, tão somente ele, que calça os nossos pés e nos prepara para caminharmos. Querido, não há exemplo melhor do que o exemplo desse pai que recebe o filho. Assim Deus nos recebe dia após dia, assim Deus nos recebe no nosso estado errante e nos reconcilia com Ele mesmo. Que essa mensagem de graça, que essa mensagem que é a própria essência da graça de Deus, ela fique enraizada, que você saiba que nada daquilo que você faça é suficiente, nada daquilo que você realize é suficiente, mas tão somente por Deus você é chamado a estar com Ele. Parte dele o chamado para a sua vida e Ele te chama nesse momento a estar com Ele. Que Deus te abençoe e que a graça desse Deus inunde o seu coração. Fica na paz.